Salve, salve os fãs do futebol, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Prof. Edu Souza e vamos à nossa resenha aí do nosso pós-jogo. A resenha do pós-jogo entre Corinthians e Santos. Corinthians que acabou levando a melhor aí com o gol de Yuri Alberto, levou o Corinthians à vitória. Olha aí que beleza. E nós vemos aqui na nossa resenha para a gente falar sobre as notas dos jogadores, né? E se possível também a gente ouvir alguns trechinhos e comentar sobre a coletiva de imprensa do Dorival Júnior. Então, sejam todos bem-vindos, uma ótima semana para todo mundo. Corinthians inicia a semana aí com vitória no clássico entre os Santos, né, no jogo de domingo à tarde. Então o Corinthians acabou levando a melhor. Então nós vamos passar aí pelas notas dos jogadores. Jogo rápido, né? A gente está contribuindo aí com o canal de outro parceiro. Então nós vamos comentar as notas e passar as notas aí. Depois deixem um comentário de vocês, deixem avaliações de vocês aí sobre essas notas, maravilha? Então vamos lá. Vamos ao nosso primeiro jogador, né? O jogador goleiro do Corinthians, que acabou não fazendo muitas defesas, né? O nosso goleiro aí, Hugo Souza, é um goleiro que não sofreu ontem no jogo do Corinthians, acabou sendo acionado poucas vezes, né? Goleiro que teve uma nota até alta, né? Pelo pouco que fez, o Hugo Souza. Hugo Souza que acabou ficando com a nota, de acordo com um site que a gente acompanha, 1 de avaliação. Eu vou ver se eu consigo jogar na tela aqui para vocês a imagem do Hugo Souza com as notas. Deixa eu ver se eu consigo jogar para vocês as notas aqui. Isso, vou conseguir colocar aqui para vocês a nota então do Hugo Souza. Deixa eu ver se eu consigo jogar agora a imagem. Ótimo, já está aparecendo aí para vocês aí Hugo Souza no finalzinho da tela aí, ó. Nota 7.1 para o Hugo Souza. É isso aí, ó. Vê se aparece na tela para vocês. Olha aí, ó. Nota 7.1 para o goleiro Hugo Souza, que fez apenas uma defesa, nem sujou o uniforme, né? 7.1 para o Hugo Souza. Rapaz, nota altíssima para o goleiro que foi bem tranquilo no jogo. Vamos agora para lateral, né? Lateral direita. Corinthians que jogou com lateral improvisado, Félix Torres. Também teve uma nota muito boa, 7.4 de nota para o Félix Torres. Então, jogador que jogou improvisado na lateral direita, ajudando aí o Dorival Júnior, que não pôde contar com o Léo Maná, que jogou no outro jogo, conforme ele falou, para evitar o desgaste muito alto do jogador Léo Maná. Então, Félix Torres acabou recebendo uma nota boa, né? Teve uma atuação ali pelo lado direito do jogo para evitar as ações do Soteldo do Santos. Vamos para o próximo jogador do Corinthians. Deixa eu ver aqui o próximo jogador. Hugo Souza, Félix Torres. Nosso próximo jogador é o... Olha aí, ó. Mudou aí na tela para vocês, André Ramalho? André Ramalho, vê se mudou aí para vocês. André Ramalho que ficou com a nota de 7.8, olha aí, o zagueiro que acabou armando muito mais as jogadas de transição de defesa para ataque da equipe do Corinthians, né? Então o André Ramalho ajudou demais aí nas transições ofensivas do Corinthians. Vamos para o próximo zagueiro, é o Kaká. Próximo zagueiro, Kaká. André Ramalho, próximo aí, ó. Vou aparecer para vocês, Kaká, olha aí. Kaká que atuou mais pelo lado esquerdo, um jogador que defendeu bastante, avançou um pouco até o meio campo, então 7.1 de nota para o Kaká. 7.1, a equipe do Corinthians que para muitos não jogou bem, mas o Kaká se manteve aí, ótimo. Então André Ramalho, Kaká, então vamos para o próximo.
Lateral Angileri, o Fabrício Angileri, lateral esquerdo do Corinthians, com a nota 7.2. Maravilha, hein? Que nota alta aí para o nosso lateral que não acabou não atacando muito. Um atacante ajudou o atacante do Corinthians lá pelo lado esquerdo, o Yuri Alberto, que pisou um pouquinho por lá, mas não apoiou demais, mais defendeu do que atacou. Então 7.2 de nota para o Angileri. Vamos para o próximo jogador. Passamos aí pelo Kaká, passamos pelo Angileri. O próximo jogador é o Maicon, meio campo do Corinthians, nota 6.6 para ele. Jogador Maicon povoou bastante o meio campo, mas não foi muito acionado. Um jogador mais discreto, né? Muito criticado no jogo de ontem, mas o Dorival reconheceu que ele está fora de forma ainda. Visivelmente, da última vez que eu fui também no estádio, percebi realmente que o Maicon não estava em boa forma. Mas foi um jogador que não teve uma atuação muito boa, né? Não foi muito, foi muito discreto para ser um clássico e pela liderança que ele tem com a equipe, mas recebeu uma nota aí 6.6. Vamos para o próximo jogador, o André Carrillo, é isso? André Carrillo, deixa eu mudar aí na tela para vocês, pronto, aí na tela, prontinho. André Carrillo, jogador que teve uma nota também baixa, na minha opinião foi um dos melhores jogadores do jogo de ontem, mas o site avaliou ele com uma nota muito baixa. Logo no finalzinho do jogo foi substituído pelo Rian, mas ele teve uma atuação muito boa pelo lado direito, ajudou voltando para marcar o Soteldo, evitando o Soteldo de jogar. Ele que fez várias triangulações de jogadas junto com o Martínez, que também caiu lá pelo lado direito. Curiosamente, vi os dois jogando próximo, né? Então, eu acho que ele teve uma atuação muito boa, mas o site avaliou ele com uma nota que não foi tão boa assim. Então, nota 6.6 para o Carrillo. Espero que essa live fique gravada aí para vocês. E aproveita, compartilha essa live, deixa a opinião de vocês aí, tá? Compartilhe os vídeos aí, deixa o like. Não esqueça de seguir, que assim que terminar eu sigo todo mundo de volta. Vamos para o próximo meio-campista do Corinthians. Aí, ó, José Martínez na tela para vocês. Vamos para as notas do José Martínez, um jogador que foi muito bem avaliado pelo site, nota 7.5. Acabou sendo importante aí numa assistência para o gol do Yuri Alberto. No finalzinho do jogo também foi substituído pelo Thales Magno, que não dá pra gente avaliar um jogador que entrou muito pouco no jogo. Então, nota 7.5 para o José Martínez. Jogador muito bom também, atuou mais ali do lado do Carrillo. Curiosamente, foi uma dupla que eu achei interessante vê-los jogando, né? Foi muito interessante e gostei particularmente de algumas ações que foram feitas nessa parte do campo ali, como a gente consegue observar aí no mapinha. Vamos para o próximo jogador do Corinthians. Passamos aí então pelo meio campo. Tem mais um, hein? Jogador de meio campo, né? Que é o nosso jogador que é responsável pelas armações de jogada, Igor Coronado. Jogou muito mais pelo lado esquerdo, atuou muito mais do lado esquerdo junto com o Breno Bidon. Então, um jogador que tentou chegar algumas vezes na região do ataque do Santos. Ele teve apenas um chute por gol, que acabou levando perigo, fora a falta também que ele cobrou. Então, um jogador que jogou pelo lado esquerdo, não veio buscar muito as jogadas próximo ao Martínez, próximo ao Carrillo, e teve um suporte um pouquinho mais de liberdade por conta do Breno Bidon e do Angileri, que joga lá daquele lado esquerdo. Então, nota 7.4 para o Coronado, Igor Coronado. Teve uma nota altíssima, segunda avaliação aí do site. Vamos para o próximo jogador. Passamos pelo Martínez, passamos aí pelo Igor Coronado, faltando o Breno Bidon. Isso, próximo jogador, Breno Bidon, olha ele aí. Jogador também um volante, classificado como um meia, né? Por muitos, então um jogador que atuou na posição mais de volante. Um outro volante aí dando suporte pro Igor Coronado e o Angileri. Teve uma nota de 6.5. Um jogador que foi taticamente tem uma função muito importante no meu ponto de vista, mas um jogador que não tem muitas ações com a bola nos pés, né? Um jogador que ele tem mais uma função tática
do que uma função de carregar a bola, de defender. Mas é um jogador importantíssimo no esquema tático que é montado pelo Corinthians. Mas teve uma nota aí 6.5, não foi tão boa essa nota para ele. Ele que tem uma quantidade de acertos muito alta com os passes, né? Então ele tem bastante ações com a bola, mas eu vejo ele um jogador muito mais tático do que um jogador que carrega mais a bola. Então vamos já chegando aí no finalzinho da avaliação dos jogadores do Corinthians e é claro, vamos para o nosso atacante, né? Yuri Alberto, o cara que fez o gol, um cara que teve 3 chutes apenas para gol, sendo que acertou um e teve um cabeceio, né? Então, um jogador que ele se movimentou, não teve muitas ações com bola, mas um jogador que buscou bastante movimentação e em alguns momentinhos pisou lá na área para ajudar na parte defensiva, principalmente nas cobranças de escanteio que nós tivemos contra o Santos, que foram apenas 2. Então, o Yuri Alberto, que teve uma quantidade de passes aí, ele não teve muitas opções de passe, mas teve um acerto aí de pelo menos 60% de qualidade do passe, né? Não podemos deixar passar batido, é claro, temos que avaliar sim os jogadores do Santos, né? Afinal, foi um clássico e temos que avaliar sim os jogadores do Santos. Vamos avaliar cada jogador do Santos que acabou perdendo a partida por 1-0 na Neoquímica Arena, jogando em casa contra o fortíssimo Corinthians, né? Que conta com a sua torcida lá. Fortíssimo não, né? O nosso Corinthians que está sendo montado aí pelo Dorival Júnior. Mais um jogo aí com o Dorival que o Corinthians vem apresentando. Então vamos para os jogadores do Santos. Próximo, primeiro jogador, Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Nota para ele 6.6. Assim como o Hugo Souza, foi um goleiro que não foi muito requisitado, né? Teve apenas 3 chutes para o gol, mas ele teve pelo menos aí uma defesa importante, fez uma defesa, então essa nota para ele e acabou tomando um gol, né, de 6.6, um Corinthians que não foi muito agressivo, dando oportunidade para o goleiro Gabriel Brazão ter essa nota. Então vamos para o próximo jogador do Santos, jogadores de defesa do Santos. Então vamos para o lateral, né, Léo Godoy. Deixa eu ver se é o lateral. Vamos entrar com o lateral, Léo Godoy. Isso, lateral direito do Santos, Léo Godoy. Nota de 6.5 também para ele. Um jogador que ficou muito mais na defesa do que na linha de ataque. Muito mais pelas ações do Igor Coronado e algumas subidas do Angileri e a proteção do Breno Bidon. Então, essa nota 6.5 para o jogador do Santos. O lateral direito do Santos, Leonardo, mais conhecido como Léo Godoy. Vamos para o próximo jogador também de defesa do Santos, que é... Opa, deixa eu ver. O Zé Ivaldo. Zé Ivaldo. Não apareceu aqui para mim, mas é isso, Zé Ivaldo. Mudou aí para vocês? Isso, o zagueiro aí do Santos, que atua mais ali pelo lado direito. Um jogador que levou uma cabeçada perigosíssima para a equipe do Corinthians, né? Quase que resultou no gol. Então, um jogador que tem bastante função ofensiva. Ajuda, pisa na área, tem um cabeceio bom, mas não foi tão feliz, ainda bem, contra a equipe do Corinthians. Mas a nota para ele é 6.8. Então, Zé Ivaldo acaba levando a nota de 6.8. Próximo jogador é a dupla de zaga Luan Pérez, ajudando aí o zagueiro Zé Ivaldo, Luan Pérez, que atua mais pelo lado esquerdo, um jogador aí que tentou neutralizar as ações do Yuri Alberto, fez algumas faltas, mas a nota para ele é 6.9. 6.9, teve 7 desarmes ali, 7 cortes importantíssimos, mas acabou, é um jogador que fica mais, né? O Zé Ivaldo sobe muito mais do que ele, mas ele é um pouco mais lento que o Zé Ivaldo, por esse motivo aí sofreu um pouquinho com a marcação nas ações ofensivas da equipe do Corinthians. Então, Luan Pérez com nota 6.9. Próximo jogador, vamos para o lateral, né, do Santos. Passamos do Luan Pérez para o próximo lateral, o Escobar, lateral esquerdo do Santos, o Gonçalo Escobar. Nota para ele de 6.3.
ele acabou não atacando muito mais por conta do Martinez, que caiu por aquele lado, por conta do próprio Carrilho. Então ele não conseguiu se aproximar do Soteldo para ter essas jogadas de profundidade do Santos. Podemos ver aí numa pinha de calor que no máximo ali ele pisou próxima intermediária defensiva do Corinthians e acabou não tendo muito sucesso nas ações ofensivas. Vamos para o próximo jogador do Santos. Aí Tomás Rincon, meio campista do Corinthians, ou do Santos, volante, nota 6.7 para ele, rodou bastante o campo, podemos ver aí no mapinha de calor, olha a quantidade de espaços que ele acabou ocupando, vendo buscar mais a bola para tentar armar as jogadas de transição de defesa para o ataque da equipe do Santos. É um jogador que tem uma nota de 6.7 para a equipe do Santos. E agora vamos para o próximo jogador, o Zé Rafael, retornando aos campos, teve a oportunidade de jogar bastante, jogou pelo menos aí até a metade do segundo tempo. Então o Zé Rafael, volante, acredito que vai arrumar esse meio campo do Santos, ele que também é um jogador defensivo, mas acaba ajudando bastante na questão do ataque, né? Tentou se aproximar um pouco do Soteldo, mas sofreu mais com os contra-ataques, então teve que ficar muito mais na linha defensiva do que indo para o ataque. Depois ele foi substituído pelo que já estava jogando o Gabriel Bom Tempo no meio campo do Santos. Então nota para o Zé Rafael 6.9. Vamos para o próximo jogador da equipe do Santos, que é o Álvaro Barreal. Rapaz, o meia do Santos, Barreal, né, que jogou mais como um ponta, jogou bem mais pelo lado direito, mas Andileri deu conta do resultado lá, não deixou ele subir. Andileri e o Breno Bidon marcou muito bem o Barreal, mas mesmo assim levou um perigo lá, teve um chute lá para a meta do Corinthians, levando perigo, mas ainda bem que não saiu gol, maravilha. Então nota para ele de 6.6, Álvaro Barreal. 6.6 para ele. Passamos pelo Zé Rafael, pelo Barreal. Vamos para o próximo jogador do Santos. Jogador que eu elogio bastante é o Roleiser. Esse jogador é chato, mano. O jogadorzinho chato, Roleiser. Benjamin Roleiser, melhor jogador do Santos do Clássico, com nota 7.1. Um jogador que articulou bastante as jogadas de ataque para cima principalmente do Breno Bidon, levou vantagem, trouxe a bola bastante para o meio, ali tentando sair das marcações do Maicon. Então tentou se aproximar um pouco do Soteldo, mas não teve muito sucesso. No segundo tempo, um repórter até chegou a falar que o técnico do Santos, Kleber Xavier, pediu uma aproximação dele com o Soteldo, mas nós vimos que isso não aconteceu na prática. Então ele foi um jogador muito importante para o Santos, que teve a maior nota, mas infelizmente não conseguiu levar aí a equipe do Santos a pelo menos um empate, para nossa sorte dos corintianos. Então, Roleiser aí, o melhor jogador do Santos, com nota 7.1. Vamos falar, agora já finalizando as avaliações, do Soteudinho, né? Jefferson Soteldo, que teve nota de 6.5. Nota 6.5 para o Soteudinho aí, jogador do Santos, que também sofreu bastante com as marcações da equipe do Corinthians, não conseguiu jogar. O Félix Torres marcou ele à distância, né? Então evitando 1 contra 1. Também ajudado por Carrillo e Martinez. Martinez voltou várias vezes para ajudar nessa marcação, evitando as ações do Soteldo. Nota para o Soteldo 6.5. E para finalizar, o atacante do Santos, camisa número 9, né? Tiquinho Soares. Tiquinho Soares não fez praticamente nada. Sinceramente, um jogador que praticamente não fez nada. Tocou apenas 7 vezes na bola, né? E deu um passinho certo, um passinho só. É um jogador que não disputou bola, um jogador que circulou ali pelo campo, mas ele não foi acionado para a sorte do Corinthians. Então, não desencantou contra a equipe do Corinthians. Tiquinho Soares do Santos, que então teve a nota de 6.5, uma nota alta para quem foi muito discreto no jogo. Então, vamos ver se